Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. No último vídeo eu comentei um pouquinho sobre o porquê tantos brasileiros que vão fazer intercâmbio na Irlanda com o intuito de não voltar para o Brasil, ou seja, conseguir uma residência permanente através de uma profissão e até mesmo uma cidadania futuramente, a maioria acaba voltando para o Brasil depois que termina os seus 2 anos de curso de inglês, tá? E houveram vários comentários ali, pessoas compartilhando as suas experiências, pessoas que foram sem estratégia e conseguiram ficar, pessoas que ainda estão no processo, né, de tentando ali um visto de trabalho e comentando sobre as dificuldades. Houve até mesmo pessoal comentando que os vídeos da Enjoy são muito dramáticos, né, e que desanimam um pouquinho, né. Então, no vídeo de hoje, era para ser um outro vídeo, hoje eu ia falar sobre todas as cidades que dá para fazer intercâmbio na Irlanda, quais são os benefícios de cada uma, as vantagens e desvantagens, né, para dependendo aí do objetivo de cada um, mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre alguns pontos que eu acho importante esclarecer, até mesmo para responder os comentários do pessoal. Eu agradeço sempre muito, até mesmo as críticas, né? É sempre bom a gente entender como as pessoas avaliam os nossos vídeos, né? Como uma moça que comentou que os vídeos são desanimadores, etc. O primeiro ponto que eu quero colocar em relação a isso, pessoal, é o seguinte: quando eu vim para a Irlanda em 2013, né, existiam poucos criadores de conteúdo no YouTube, acho que tinha uns 3 ou 4, e a maioria, assim, né, falavam mais sobre as coisas positivas. É claro que quando a gente chega, a gente acaba se deparando por uma vida totalmente diferente do que aquela que é mostrada pra gente, como se fosse realmente colocando a Irlanda como se fosse uma Disneylândia, né? E a gente sempre quis, através do canal no YouTube que eu criei em 2014, mostrar os dois lados da moeda, mostrar sim o lado bom, mas também mostrar a realidade do imigrante, né? Porque o estudante, embora ainda não seja um imigrante, ele tem essa intenção, né, de se tornar um cidadão no futuro. Não todo mundo, tá, gente? Mas a grande maioria que vai para a Irlanda, de fato, quer ir para não voltar, né? E o canal cresceu muito, gente. Hoje a Enjoy é uma agência de intercâmbio com o maior canal no YouTube do Brasil, hoje entre as agências, né? A gente tá chegando a quase 100 mil inscritos. E não foi à toa. Os nossos vídeos, embora a gente tenha que fazer títulos dramáticos, né, como o pessoal colocou, o conteúdo tem sempre o objetivo de instruir, tá? Independente se vai doer em alguns ou não, a gente tenta sempre passar a realidade sobre as dificuldades que o país enfrenta em diferentes etapas, sobre os processos burocráticos até você conseguir, sobre a realidade, né, de conseguir trabalho, conseguir acomodação, saúde pública, né? Mas também tem as vantagens, né? O problema é que a maioria das pessoas falam sobre as vantagens, né? E o que a gente quer colocar aqui é, além do aspecto positivo, tudo que você precisa saber para se preparar para conseguir chegar no seu objetivo e não ter que voltar para o Brasil. Então, dentro desses comentários, o pessoal colocou que chegou sem estratégia nenhuma e conseguiu, né? E realmente isso vai acontecer com muitas pessoas. Outras pessoas disseram que não é bem assim, que o brasileiro não consegue visto de trabalho, etc, etc, etc. Então, assim, o que eu quero colocar aqui para vocês? Nesse último vídeo eu falei muito sobre você saber quais são as profissões que te dá residência permanente, que são as profissões listadas no Critical Skills, né? Uma lista de profissões em alta demanda por mão de obra. E aí envolve muito a área da saúde, engenharia, tecnologia, entre outras, tá? Claro que dentro dessas posições existem vários tipos de trabalho que dão o visto com a residência permanente. E existem também outras profissões que também dão visto de trabalho, que é um outro tipo de visto que não é bem uma residência permanente, é um visto mais limitado. Você fica vinculado a esse contrato, a essa profissão, e uma vez que você sai, você perde o visto, tá? Você tem que completar 5 anos com essa empresa para daí sim aplicar para sua residência permanente e finalmente poder trabalhar em outros setores, tá? Essas profissões a gente chama de General Employment, tá? Que são profissões mais simples, que não demandam tanto assim uma formação acadêmica ou muito técnica, mas não é qualquer profissão. Por exemplo, cleaner, né, faxina, motorista de Uber, táxi, esse tipo de coisa não dá esse visto. Mas profissões como, por exemplo, cuidador de idosos, trabalho com frigorífico, enfim, entre outras profissões, estão listadas no General Employment. Por que eu não recomendo tanto a pessoa vir para a Irlanda focada em uma dessas profissões? Porque para você conseguir chegar na etapa final, né, de um processo de imigrante, que é a cidadania local, vão 10 anos. Então, assim, em 10 anos, muita coisa pode acontecer, muitas coisas podem mudar. Às vezes essa profissão pode sair da lista e você não conseguir mais o seu visto, e aí você tem que tentar uma outra profissão, mas para isso você fica sem status, o que a gente não recomenda, entende? Então, assim, claro, às vezes, por exemplo, você chegou no final do último ano de visto de intercâmbio, né? Do inglês. E aí você não conseguiu nada ainda. Você tem duas opções. Você pode continuar estudando através de um curso superior,
né, de graduação ou pós-graduação, mestrado. Cursos técnicos na Irlanda, infelizmente, não dão visto de estudos, então tem que ser, no mínimo, a graduação, o que é super vantajoso. Para quem já tem uma formação no Brasil e faz uma pós na Irlanda, além de ser um custo bem acessível, você tem mais 2 anos de visto por um curso de apenas 8 meses. Sem contar que o segundo ano, né, o visto aberto só para trabalho, você fica no visto de 1G, que é um visto que já conta para a cidadania europeia, para a cidadania irlandesa, que é europeia também. No caso do mestrado, já é mais ainda, são 1 ano de curso e mais 2 anos de visto 1G, que já conta para a cidadania. Se não for esse caso, mas eu não quero fazer, não quero mais estudar, vou tentar um trabalho como cuidador de idosos. Pô, pode ser excelente opção para você tentar esse caminho da residência. Ele não vai te dar a residência em primeira instância, mas ele vai te dar um visto de trabalho para que você não vai mais precisar estar vinculado a um estudo, por exemplo. Você vai ter mais tempo para descansar, né? Porque a vida de estudante não é fácil. Você estuda, trabalha pra caramba, mal tem tempo para descansar. O benefício, né, de estar nesse contrato de trabalho, que não é uma residência ainda, é que você ganha mais tempo para talvez você se preparar para uma profissão que sim dê a residência permanente. E claro, cuidadores de idosos, se eu não me engano, dependendo da sua experiência ou do seu cargo dentro do setor, você até consegue entrar para o Critical Skills, que aí sim dá a residência permanente. O pessoal falou que é difícil, que brasileiro não consegue, isso, aquilo. Quero apresentar alguns dados para vocês. Eu comentei que entre 2023, 2024, 2025, o brasileiro ficou em segundo lugar em quantidade de visto de trabalho aprovado na Irlanda entre todas as nacionalidades do mundo todo. E não é pouca gente, gente. A gente tá falando de mais de 2.000 pessoas, tá? Eu sei que chegam aí centenas de pessoas praticamente todos os meses na Irlanda, só do Brasil, né? Mas para o número de pessoas que têm condições de aplicar para um visto de trabalho, que tem inglês para isso, que tem alguma experiência, alguma carreira, é um número razoável, tá? Não dá pra gente falar assim, pô, é impossível, tá? Eu vou até trazer aqui, compartilhar com vocês um site, é o site do eDublin, tá? Para quem não conhece, eDublin é um portal de conteúdo sobre Irlanda, bem antigo, um dos mais antigos que tem aqui do Brasil, né? Se não for o mais antigo. E eles fizeram, né? No ano passado eles publicaram em português, ficou até mais fácil. Tem outros portais, tá? Portais da Irlanda mesmo, que é em inglês, que vocês podem acompanhar. Então, assim, mas tudo isso tem tudo planilhado, tudo certinho, quais profissões, quais são as nacionalidades que conseguiram mais visto, em quais áreas e tudo certinho. Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Então o visto de trabalho para estrangeiros na Irlanda em 2025. Brasileiros estão em segundo lugar na lista atualizada. Entre janeiro e outubro de 2025 foram 26 mil aprovações. Sendo dessas, olha só, aqui um pouquinho mais para baixo, o Brasil fica em segundo lugar com 2.664 aprovações de visto de trabalho. Perdendo aí para a Índia, né, que, nossa, ele vai disparado aí em primeiro lugar. Então, assim, aí quais são as profissões, né? Não é só no Critical Skills, tem no General Employment também. Então, atividades de saúde e assistência social envolve também, além de enfermagem, que está no Critical Skills, enfermagem, medicina, etc., tem a parte de cuidadores de idosos, né? E a maioria, ó, mais de 6 mil, quase 7 mil vistos de trabalho aprovados para cuidadores. Depois, em outras partes de acomodação e alimentação, informação e comunicação, aqui entra muita coisa na parte de tecnologia, administração, agricultura também, atividades financeiras, né, contadores, na Irlanda é uma profissão também em carência, né? Então, isso tudo aqui demonstra que não é impossível, tá? Se não fosse, e aqui, ó, as empresas, por exemplo, que mais contrataram, a tecnologia sempre disparado, né? Google, Amazon, enfim, entre outras hospitais, enfim, mas muita coisa voltada para construção, tecnologia e área da saúde, né? Então, voltando aqui, não é que é impossível, mas também ninguém diz que é fácil, tá, gente? Ninguém nunca vai dizer, vocês nunca vão me ouvir dizer aqui nesse canal que as coisas são fáceis fora do Brasil, porque não são. Não são. Olha só o trabalho que dá mudar de casa para uma cidade vizinha. É todo um recomeço, né? Você tem que procurar casa para morar, você tem que procurar um trabalho novo, etc, etc, etc. Agora imagina você começar, inclusive, tendo que aprender a falar, entender o que as pessoas estão dizendo, tentar se adaptar a uma nova profissão. O que eu tentei dizer nesse vídeo, né, é para que as pessoas consigam criar estratégias, ter plano A, plano B e talvez até um plano C. O plano A é conseguir uma residência na Irlanda, através da profissão X, porque paga bem, é a que mais está contratando e me dá residência permanente. Mas eu não sou capaz de fazer isso. Pô, tem outras possibilidades. Talvez o caminho vai ser mais longo, mas também existem as possibilidades. O que eu quero dizer é não sair do Brasil sem uma estratégia,
sem um plano traçado. E isso, gente, vale para maioria dos países, para qualquer país, na verdade, tá? Não adianta só você ter uma cidadania europeia, né, que não precisa de visto nem nada para morar na Europa, e ir para um país onde você não fala o idioma, onde você é um baita de um profissional, mas sua profissão não é reconhecida no país, ou por conta da limitação no idioma você não consegue demonstrar o que você é capaz de fazer. Então tudo isso, gente, precisa ser muito bem esclarecido antes de sair do Brasil. E muitas vezes, para essas pessoas que acabam se frustrando e tal, lembrem, a Irlanda não é o último biscoito do pacote, tá? Porque a Irlanda pode ser um excelente país de entrada para uma vida no exterior, porque te dá a oportunidade de você estudar inglês e trabalhar por um custo mais acessível. Não é barato, tá? Não vem colocar nos comentários, mas é porque é acessível como? Eu tenho que gastar não sei quantos lá num curso, mais a comprovação financeira, embora não seja uma despesa, né? É bastante dinheiro, só que é o mais barato. Não tem mais barato que na Irlanda, que permite você trabalhar e estudar sem burocracia. Você não precisa nem de visto. Você chega no país só com a documentação da escola, aplica para o seu visto, seu PPS e já sai procurando trabalho. É o mais fácil e o mais barato. A Irlanda hoje entre Austrália, Nova Zelândia, Malta. A Irlanda dos 4 é o mais fácil, menos burocrático e mais barato. Então, assim, na Irlanda a gente tem aqui relatos de centenas de estudantes que foram para aprender inglês e conseguiram visto de trabalho, se não conseguiram visto de trabalho, conseguiram uma boa recuperação financeira para investir em outras coisas no Brasil com experiência e com inglês. Tá aqui no nosso canal, vai lá na abinha podcast e assiste. São mais de 10 anos aí de muitos relatos, tá? Então, não é achismo, não são coisas da nossa cabeça. Tudo isso que a gente traz para vocês aqui são de experiências que a gente vem acumulando ao longo dos últimos quase 12 anos que a gente atende os estudantes na Irlanda. São pessoas que vêm e falam, Cauê, comigo aconteceu assim, assim, assado. Foi bom, foi ruim. Tive uma experiência que foi desagradável, ou tive a melhor experiência da minha vida. Tudo a gente coloca aqui no canal. E sempre, a gente não vai tentar fantasiar um sonho, como se fosse a Alice no País das Maravilhas. A gente tenta colocar as coisas reais, né? Como é a vida no dia a dia do imigrante, estudante, imigrante, enfim. Então, assim, eu recomendo muito que você continue pesquisando sempre. Já viaja com alguma noção no inglês, tenta estudar aí por pelo menos uns 6 meses, se possível 1 ano de planejamento, juntando dinheiro, estudando inglês quase todo dia para você conseguir chegar num nível aí pelo menos A2 para B1, que é onde você já consegue passar numa entrevista, mesmo que seja para um emprego mais simples, e aí você não tenha tantas dificuldades para conseguir chegar no nível C1 no seu segundo ano, para caso você tenha necessidade de fazer uma pós-graduação ou qualquer outro tipo de curso, você já tenha um nível para isso, porque dinheiro, gente, se você tiver boa vontade, planejamento, estratégia, saber a cidade que você vai escolher, chegar na época certa, não ficar batendo a cabeça com acomodação, etc., você vai fazer. Tem que assistir os vídeos dos estudantes relatando aqui no nosso canal, no nosso podcast. E numa dessas, você também pode conseguir uma oportunidade. E se não der certo na Irlanda, você já tem as duas coisas mais importantes para você conseguir ir para outro país: inglês e dinheiro. Aí você pode fazer um curso técnico na Austrália, que pode te abrir muitas portas. Você pode fazer cursos, mesmo no Brasil, de escavadeira, de eletricista, não sei o que, e trabalhar na Nova Zelândia, trabalhar no Canadá, onde só a única coisa que exige é experiência nessas profissões de trades, que na Irlanda não dão visto para residência, mas nesses outros países dão. E aí vão pedir o inglês, você já tem. Você tem o dinheiro para conseguir chegar no país, alugar um imóvel, comprar um carro, né, não passar necessidade, não passar perrengue, né? Então, assim, por isso que eu falo que a Irlanda pode ser um ótimo país de entrada para quem busca uma vida fora do Brasil. Não precisa ser o último país, não precisa ser o último biscoito do pacote. É isso que eu quis dizer. Não que seja ruim a Irlanda, tá, gente? É porque realmente não é fácil. Não é impossível, como vocês podem ver aí, quase 3 mil brasileiros por ano conseguem aí visto de trabalho na Irlanda, o que é um número bem considerável, mas ninguém tá falando aqui que é fácil, só que apenas que é possível, tá bom? E é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você precisa de ajuda com o seu planejamento, para o seu intercâmbio, entre em contato no nosso WhatsApp aqui na telinha final, na descrição do vídeo, e vai ser um prazer tê-lo na família Enjoy. São mais de 5 mil brasileiros nesses últimos anos. Espero que a gente possa ajudá-lo de alguma forma também, tá bem? Vou ficando por aqui, então, no próximo vídeo a gente fala sobre todas as cidades na Irlanda que dá para fazer intercâmbio, suas vantagens e desvantagens. Grande abraço, enjoy life, live your dream. Se inscreve, deixa o like, hypa o vídeo pra gente chegar nos 100 mil. Cheers!